Você tem uma ideia, sabe qual é. E ela tá parada não porque é ruim, tá parada porque você já viu na sua cabeça a cara das pessoas quando você mostrar. Você não tem medo de falhar, você tem medo de falhar na frente dos outros. Tem um padrão que quase todo mundo tem e quase ninguém admite. Você não decide pelo que você quer, você decide pelo que os outros vão pensar. A roupa, a carreira, a ideia, o jeito de falar, tudo passa antes por um tribunal invisível e você nem percebe que está consultando ele. Não é uma pessoa específica, é uma plateia montada. Tem um pedaço dos teus pais ali, tem um pedaço dos seus amigos, um pedaço de gente que você nem fala mais. Você junta todos numa arquibancada na tua cabeça e pergunta a eles antes de fazer qualquer coisa que importa. Eu tinha uma ideia engavetada faz tempo, né? Não era falta de saber como começar. Era que toda vez que eu imaginava ela no ar, eu imaginava junto a cara de 3 ou 4 pessoas específicas vendo aquilo. O que iam falar, o sorrisinho, e isso bastava pra eu fechar o notebook. A ideia não morreu por ser ruim. Ela morreu num júri que nem sabia que estava acontecendo. A gente chama isso de bom senso, né? Eu tô sendo cuidadoso, eu tô considerando como vai repercutir. Sou maduro, sou até responsável, mas tem uma diferença que a gente finge não ver. Uma coisa é ouvir quem entende e vai junto no risco. Outra coisa é entregar a decisão pra gente que não vai sentir nada se você errar e nada se você acertar. A tese do vídeo é essa, cara. O medo da opinião dos outros não é prudência. É você deixando quem não arca com a sua vida votar nela. Você reconhece o mecanismo, porque provavelmente vive ele todo santo dia. Não é só nas grandes decisões, é no detalhe. Você reescreve a mensagem 3 vezes, você ensaia como vai contar para os outros antes de fazer a coisa, você sente o corpo travar só de pensar em mostrar algo que ainda está imperfeito. Repara que não é o ato que assusta, né? É a testemunha. Postar a ideia sozinho, num quarto vazio, não dá medo nenhum. O medo só aparece quando entra gente olhando. Então o problema nunca foi a ideia, foi simplesmente a plateia. Sartre passou a vida estudando o que acontece com a gente quando o outro nos olha. E chegou numa frase que parece exagero até você sentir na pele. O inferno são os outros. Ele não estava dizendo que outras pessoas são ruins. Estava dizendo que no momento em que você se vê pelos olhos do outro, você vira objeto. Para de ser quem age e vira quem é avaliado. E quem se sente avaliado o tempo todo simplesmente congela. É por isso que você trava. Não porque a tarefa é difícil, mas sim porque você saiu de dentro de você e foi para a arquibancada se assistir. E ninguém joga olhando para a própria nuca. Mas se o olhar dos outros pesa tanto, vale perguntar de quem é esse olhar, né? Quem são essas pessoas que você deixou virar juiz? E aí entra a questão, né? Por que a gente dá tanto poder pra opinião alheia se, pensando de uma forma racional, a gente sabe que a maioria nem tá prestando atenção na gente, tá ligado? A resposta fácil é porque a gente se importa com quem a gente ama. Mentira, cara. Mentira, velho. Você não filtra por amor. Você filtra por proximidade. A opinião do colega de trabalho que você nem gosta pesa mais na hora de agir do que a de gente que te quer bem de longe. Não é amor, é manada. A raiz é antiga. Por milhares de anos, ser expulso do grupo era morte. O cérebro aprendeu que aprovação é bom e desaprovação é perigo de vida. Então, até hoje, quando você imagina o julgamento, o corpo responde como se fosse ameaça real. Só que não é mais. Hoje, a desaprovação do grupo custa um sorrisinho. Não custa a porra da tua vida. Mas você ainda paga como se custasse. E aí tem a parte que ninguém quer ouvir, né? O grupo que você teme não é mais inteligente que você, mas sim menos.
A loucura é algo raro nos indivíduos, mas nos grupos, partidos, povos e épocas é a regra. Como dizia Friedrich Nietzsche, né? Na época, aquela ideia que você não levou adiante porque as pessoas iam achar estranho, as pessoas no plural, achando junto, isso não é um filtro de qualidade. É o oposto, cara. O grupo premia o que já é conhecido e estranha tudo que é novo. Você entregou a tua aposta mais original para o júri menos qualificado para julgar a originalidade. O custo disso não aparece de uma vez. Aparece em forma de uma vida inteira de versões diluídas. Você foi aparando suas pontas para caber na arquibancada. E no fim sobrou alguém que o grupo aprova e que você não reconhece. Então, o que muda quando você para de pedir licença para a plateia, né? A virada não foi ficar corajoso de uma vez. Foi mais simples e mais frio que isso. Foi separar uma pergunta. Dessas pessoas todas que eu consulto na cabeça, quem vai estar aqui quando der ruim? Quando der merda? Quando eu fiz essa conta, né, a arquibancada simplesmente esvaziou. A maioria absoluta dos juízes que travam não ia sentir nada se eu fracassasse. Não ia pagar boleto meu, não ia pedir noite, não ia perder noite de sono comigo, não ia estar lá no dia seguinte, cara. Eles tinham voz na minha decisão e zero pele no meu resultado. E quem não marca não devia votar. Isso não é grosseria, é matemática. O voto pertence a quem paga a porra da conta. Se a conta é sua, a porra do voto é seu, cara. Não me diga o que você pensa. Me diga o que você tem na carteira. Nassim Taleb. Taleb passou um livro inteiro nisso. Opinião sem risco não vale de porra nenhuma. O cara que palpita, mas não aposta nada no palpite, tá só falando, cara. Você não precisa rebater esse cara. Você só precisa parar de tratar a fala dele como se fosse sentença. O que mudou na prática não foi que parei de errar. Foi que comecei a errar pelas minhas razões em vez de acertar pela dos outros. E errar pela própria aposta dói, mas não apodrece. Acertar a vida de outra pessoa dentro de você, isso vai sim te apodrecer. A liberdade não foi deixar de ligar pro que os outros pensam. Foi parar de dar voto para quem não arca. Tem diferença. Você continua ouvindo, só que agora você sabe que você sabe quem tem assento na mesa e quem só tá assistindo, tá ligado? E isso tem um nome. Princípio 3 do retardismo. Validação não vota. Você é o único que arca com as consequências da sua vida, logo você é o único que tem voto nela. O resto é plateia. E plateia não decide o jogo, ela simplesmente comenta sobre. Não é pra virar as costas pra todo mundo e bancar o gênio incompreendido. Isso é só o mesmo medo de cabeça pra baixo. É pra fazer uma pergunta antes de entregar o leme. Essa pessoa vai estar aqui no dia da conta? Se vai, a opinião dela tem peso. Se não vai, é ruído com cara de conselho, cara. A coisa prática pra amanhã é uma só. Na próxima decisão que travar, escreve num canto os nomes que você tá consultando na cabeça. Risca todos que não vão sentir nada se você errar. Decide com os que sobraram. Na maioria das vezes, não vai sobrar quase ninguém. E o que sobra é você, como quase tudo na vida. Volta naquela ideia que você tem parada, tá ligado? Não a minha, a sua. A que tá engavetada, esperando você não ter mais medo da cara deles. Ela não tá esperando você ficar pronto. Ela tá esperando você perceber que o tribunal que te julga é feito de gente que não vai pagar nada pelo veredito. Você montou a arquibancada, distribuiu os assentos e entregou o martelo. Dá pra recolher tudo de volta. Marco Aurélio reparou nisso há quase 2000 anos e ainda incomoda. É curioso. Cada um de nós ama a si mesmo mais que aos outros, mas dá mais valor à opinião dos outros do que à própria. Você se ama mais do que ama eles, mas vive pela opinião deles e não pela sua. Essa conta nunca fechou, cara.
E é nela que a maioria das pessoas gasta a vida inteira. A pergunta não é se você liga o que os outros pensam. Você liga. Todo mundo liga. A pergunta é: quem você deixou votar que não tinha o direito? Seja retardado. Tem alguma decisão aí que você travou pensando na, na reação desses juízes, né? De pessoas específicas? Faz um teste, cara. Essas pessoas iam arcar com alguma coisa se você errasse? Se você ficasse fudido? Me conta aqui nos comentários e fui.